Ok, então, a Reprolatina é uma ONG localizada em Campinas e que atua na área de pesquisa, na área de capacitação, apoio para os municípios, instituições públicas e privadas, para melhorar a saúde sexual e reprodutiva e o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. A Reprolatina tem 21 anos de existência. Então, e nós já estamos sendo colaboradores com a Anglo American desde 2010, né? Já mais de 10 anos que nós estamos contribuindo. A Reprolatina também é colaboradora do Fundo das Nações Unidas para a América Latina, principalmente para melhorar os programas de saúde sexual e reprodutiva com adolescentes e na área do planejamento familiar. Então, nesse sentido, na colaboração com a Anglo American, nós temos contribuído com os municípios de influência. Em Minas, Conceição, Dom Joaquim, Alvorada de Minas. Ainda não temos contribuído com Santo Antônio do Grama, com Congonhas do Norte, essas partes ainda não, mas esperamos esse ano também contribuir. E no estado de Goiás, a gente tem atuado em Barro Alto e Niquelândia. Então, a gente tem feito um trabalho importante de capacitação das equipes de saúde para implementar e melhorar a qualidade de atenção nessa área da saúde sexual e reprodutiva. Por exemplo, em Conceição, a Reprolatina deu apoio e capacitou o pessoal para implementar o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento das Infecções de Transmissão Sexual. Então, por esse motivo, Conceição hoje conta com um teste de HIV e é possível fazer diagnóstico e tratamento das pessoas com HIV. E o eixo com os trabalhadores, também a gente tem um trabalho super importante. Aí eu deixo o Francisco contar um pouquinho com os trabalhadores, tudo que a gente fez. Francisco? Olha, eu acho que é bem importante essa área com os trabalhadores e trabalhadoras e todo o trabalho que foi desenvolvido desde da implantação do projeto Minas Rio e pré-operação e operação, envolvendo não só a Anglo, como as empresas contratadas ao longo desse período que nós vimos trabalhando, né, em parceria com a Anglo, principalmente no projeto Minas Rio. E eu queria dizer que um dos desafios mais importantes alcançados foi exatamente a incorporação de ações de prevenção e promoção disso que a gente chama de saúde sexual e reprodutiva, que engloba diferentes questões, desde de prevenção a ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, prevenção à gravidez, prevenção ao câncer de próstata, no caso das mulheres, ao câncer de mama, câncer de útero, enfim, uma série de ações que foram incorporadas principalmente na agenda da área de SSO, Segurança e Saúde Ocupacional. E foi muito importante porque se tratava muito da saúde ocupacional e com essa parceria, com esse trabalho importante, junto com a Anglo, foi possível que essa área de SSO pudesse, ao longo do trabalho de atividades de educação, de informação, de orientação, até mesmo na área de atenção, pudesse falar desses temas específicos, saindo um pouco, que é muito importante, a questão da saúde ocupacional e tudo mais, mas avançar nessas questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, que englobam também a prevenção à violência de gênero, violência contra as mulheres, que é um dos itens que é o tema de hoje.
E nessa época, só para recordar, a gente falava de objetivos do milênio, e que hoje nós estamos falando dos famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma consequência, digamos, do avanço que a ONU faz no entendimento de algumas metas necessárias para o que a Organização das Nações Unidas chama de Agenda 2030, que os países devem alcançar e que, no caso, a ANGO, ela tem como, digamos, prioridade dentro das suas ações internas e nos municípios de influência do Minas Rio, ou mesmo da área de níquel em Barro Alto e em Niquelândia, essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também vamos tocar um pouco hoje, porque justamente um deles que está no tema é o ODS 5, que é a questão da igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, em termos de direitos, oportunidades, né, e respeito a essa questão em todas as áreas, digamos, do desenvolvimento humano. Então, esse trabalho foi muito importante, porque nós, enquanto instituição, capacitamos profissionais da área de SSO que faziam as ações, inclusive desenvolvemos materiais, guias para o DDS, né, o Diálogo Diário de Segurança, onde se tratava desses temas, não só de prevenção a IST, HIV/AIDS, mas várias outras questões. Questão da droga, lista e ilícita, né, prevenção ao uso abusivo de álcool, enfim, todos os temas que estão correlacionados ao campo da saúde, em especial a saúde sexual e reprodutiva. E por que é muito importante falar isso para vocês, além desse histórico que eu fiz, é dizer que foi um trabalho pioneiro com o Anglo American, a incorporação desses temas no campo da SSO. E não existia em outros empreendimentos, em outras grandes empresas, esse tipo de ação ampliada para a área de saúde sexual e reprodutiva, que abrange a sexualidade humana. Não é? E, então, isso também foi quando eu falei no início que foi um desafio que superamos, alcançamos um sucesso, foi dar esse grande passo e sermos pioneiros, né, todos nós, os trabalhadores que trabalharam com a gente nessa época, que continuam trabalhando, de incorporar esse tipo de tema na área de SSO. Então, é basicamente isso que eu tenho para lhes dizer, e como isso foi dando continuidade, né? E também foi também estimulado muito essa integração com os serviços públicos de saúde, ou mesmo com os convênios que os profissionais, os trabalhadores têm, né? E só para vocês terem um exemplo, em Conceição do Mato Dentro, houve uma parceria importante para o acesso ao teste de HIV/AIDS no CTA de Conceição de Mato Dentro, que foi criado, inclusive, a partir de iniciativa desse projeto em parceria com a ANGO, que o município acabou implantando o centro de testagem e aconselhamento, não só em HIV/AIDS, mas também na área de algumas ISTs importantes, como a sífilis, as hepatites virais B e C. E aí foi disponibilizado esse teste como também uma medida de prevenção, não que o teste previna a pessoa de se infectar, não. A pessoa faz o teste, se porventura estiver infectada, ela pode iniciar o tratamento imediatamente e, com isso, conter a cadeia de transmissão e também com a adoção de medicamentos importantes na área do HIV, ganhar qualidade de vida, inclusive, embora não tenha cura, né, o HIV, a infecção pelo HIV, não tem cura ainda, mas a pessoa pode conviver com ele e hoje, com qualidade de vida, tomando medicação, seguindo todas as orientações. Então, o teste também é muito importante nesse sentido.
E isso foi resultado desse trabalho muito importante em que as empresas abraçaram, não só a Anglo América, mas as empresas contratadas através dos seus SSOs. E aqueles que não tinham essa estrutura, por terem menos de 100 funcionários, tinham e têm acesso às informações e orientações através de outros mecanismos que a Anglo disponibiliza. E aí a Graciane, como enfermeira dessa área, também pode comentar hoje ou em outra oportunidade. Mas é isso. Então, foi um trabalho e consegue ser um trabalho importantíssimo da gente manter, de levar essas informações, essa a partir do webinar que faremos hoje também para não só os trabalhadores que compartilham com vocês, mas para toda a comunidade, familiares e tudo mais. Uhum. Ok, e já deu nosso tempo, Graciane, podemos começar, faltam 3 minutos, mas praticamente já estão todas as pessoas que se inscreveram, 26 pessoas. Podemos sim, Margarita, podemos começar sim. Ok, na verdade já começamos, porque começamos contando que é muito importante saber da história. Então, o tema de hoje é o que fazer para contribuir com o ODS 5, igualdade de gênero. Então, a gente fala assim, por que falar, né, de ODS 5, igualdade de gênero? Imagino que vocês, como trabalhadores e trabalhadoras da Anglo American, conhecem e sabem que a Anglo American está engajada, é uma das empresas que está muito engajada com contribuir com o alcance dos ODS, que é o ODS 3, que é muito importante, que é saúde e bem-estar, mas principalmente o ODS 5, igualdade de gênero. Então, é importante para todos vocês também se engajarem, a conhecer um pouco, então, por que é isso. Da próxima, Alexandre, por favor. Então, quais aspectos que nós vamos abordar? Vamos revisar o conceito de gênero, como surgiu o conceito de gênero, como são construídos os papéis de gênero, quais são os eixos das desigualdades de gênero, e vamos revisar também alguns conceitos, porque muitas vezes as pessoas têm, assim, algumas informações equivocadas sobre o que é o machismo, o que são as masculinidades tóxicas, o que é feminismo, o que é a igualdade de gênero propriamente tal, que é o que nós queremos conseguir. Vamos também abordar as consequências das desigualdades de gênero, principalmente uma das consequências, que é uma das mais importantes, como o Chico estava falando, violência de gênero. E o que fazer para contribuir com o ODS 5, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. Próxima, por favor. Então, vamos começar com o conceito de gênero. Próxima. Quando a gente fala de gênero, temos que pensar que falar de gênero não é falar de mulheres. Gênero é a construção social desigual dos papéis de homens e mulheres a partir de suas diferenças biológicas, que resulta na desigualdade de direitos, de oportunidades e na manutenção das relações de poder entre homens e mulheres na sociedade. Nessa sociedade machista e nessa sociedade que tem uma organização social que se chama patriarcado. Então, essa construção social desigual dos papéis, ou seja, esses papéis que a sociedade começa a ensinar, começa a dizer como deve ser a mulher ou como deve ser o homem, são ensinados pela família, pela escola, pelas igrejas, pelos meios de comunicação, enfim, pela sociedade toda, né? Por exemplo, a sociedade diz que homem tem que ser forte, homem não pode chorar, homem não pode ter medo, né? Homem tem que mostrar que é homem, e as mulheres têm que ser recatadas, as mulheres têm que ser frágeis, as mulheres têm que ser
sempre mais submissas. Então, ela vai já, essa sociedade, desde que uma criança nasce, vai colocando a mulher numa posição de submissão. Próximo. Eu queria dizer para vocês que, se vocês têm uma dúvida, ou vocês querem entender ou comentar alguma coisa, aqui vamos usar o chat, porque a diferença, se isso fosse presencial, a gente estaria num diálogo, né? E essa é a metodologia da Rap Latina, mas a gente gostaria de que vocês não percam essa oportunidade e de dialogar. Então, como surgiu o conceito de gênero? O conceito de gênero surgiu da luta dos movimentos feministas para mostrar as relações desiguais de poder e de oportunidades entre homens e mulheres, que a sociedade patriarcal constrói a partir de uma diferença biológica. Então, o que começou a acontecer? Teve mulheres, há muitos anos, sim, mas não tantos também, porque, por exemplo, os primeiros movimentos feministas começaram a reivindicar o direito a voto das mulheres. Então, dizia, as mulheres não votavam, as mulheres não podiam ir à escola, as mulheres não podiam estudar. As mulheres, então, por exemplo, estavam todo mundo numa família. O chefe do lar, que era homem, que ia trabalhar, ele tinha direito ao melhor prato. Se uma família não tinha que mandar alguém estudar, quem estudava eram os meninos e não as meninas, e as meninas eram preparadas para aprender as coisas domésticas para casar. Então, a mulher sempre foi, a sociedade sempre foi colocando a mulher numa condição de submissão e de menor poder e de menor oportunidade com relação aos homens. Próximo. Então, quando a gente fala que esses papéis, como deve ser o homem e como deve ser a mulher, são construídos, então a gente começa a ver a diferença entre o que é sexo e o que é gênero. Sexo, quando a gente fala sexo feminino ou masculino, são as características biológicas de homens e mulheres, o aparelho reprodutor. Então, quando nasce uma menina, nasce com útero, com ovário, ela vai desenvolver seu corpo, ela vai ser capaz, vai menstruar, vai engravidar, vai dar à luz e vai poder dar de mamar. Tudo isso que depende do sexo da mulher, feminino, depende da biologia. Mas quando a gente fala do gênero, que foi o conceito que os grupos organizados de mulheres, ou os grupos feministas trouxeram, eles falaram que pelo fato de uma mulher nascer mulher, digamos, ter as características biológicas de mulher, a sociedade começa a definir que essa mulher, pelo fato que tem um filho, é ela quem deve cuidar da casa, deve cuidar dos filhos, deve cuidar do marido. E isso depende da cultura. Isso, por muitos anos, as pessoas achavam natural, que era a mulher que tinha que fazer as coisas de casa, que o homem não devia fazer coisas de casa. Inclusive, quando alguns homens fazem coisas de casa, ainda eles são discriminados, são menosprezados. Muitos homens falam, parece mulherzinha. E isso faz bullying com esses homens que fazem tarefas teoricamente de mulher. Próximo. Então, como são construídos esses papéis? Desde antes que nascem, né? E já quando nascem, começam todas essas mensagens. E esta é uma educação sexual, não como a que a gente gostaria, com uma visão positiva da sexualidade, que é a educação integral em sexualidade, mas é uma educação que reprime principalmente a mulher. Mas o homem também é reprimido. Então, começa. Homem tem que ser forte, homem não chora, cuidado, vai crescer pelo na mão, quando o menino vai se tocar, se masturbar, cuidado, vai crescer pelo na mão, menino usa cor azul, menino não brinca com boneca, menino não joga bola, homem não leva desaforo para casa, pega todas, enfim, todas essas mensagens que todos vocês escutaram. E as meninas também, então, fecha as pernas, não se toque, menina usa cor de rosa, menina deve ser obediente, doce, brincar de boneca, casinha, panelinha, e todos os presentes que as meninas começam a receber, né?
vassourinha, rodinho, casinha, tudo, boneca, para que as meninas comecem a ser preparadas desde muito pequenas para assumir as tarefas da casa e do lar e do cuidado das crianças. Então, cuidado para não ficar falada. Então, a menina não pode ter liberdade, digamos, de dizer que gosta de alguém, porque aí ela fica falada. E uma frase típica, a menina tem que ser princesa. Então, princesa significa submissa, esperar tranquila até que chegue o príncipe encantado. Então, isso a gente tem que começar, e eu convido vocês para começar a pensar em todas essas mensagens que a gente escutou e que a gente continua repetindo e que elas são as que estão contribuindo para essas desigualdades que são construídas entre homens e mulheres. Próximo. Então, este é um marco conceitual que foi definido por uma médica ginecologista chilena que disse, ela, que a construção dessa desigualdade se dá em 4 eixos: a sexualidade, a reprodução, a divisão sexual do trabalho em casa e o âmbito público, cidadania. Próxima, vamos ver como em cada uma delas, bem curtinho, mas para vocês terem uma ideia. Quando a gente pega esse eixo da sexualidade, e vocês, eu pergunto para vocês, quando vocês pensam na sexualidade, quais são as diferenças entre homens e mulheres? E nós podemos ver que o homem é estimulado para o sexo, desde pequeno, homem, já tem namorada, se já transou, então o homem é permitido e ele é estimulado para o sexo. Ainda tem muitos pais que levam os filhos para casas de prostituição para o filho se iniciar sexualmente, ou seja, o homem é empurrado para ter sexo. E a mulher não tem direito, a mulher só sexo depois do casamento. E a mulher não tem direito ao prazer e ela é vista como objeto sexual do homem. E a gente vê que por muitos e muitos anos, todos, hoje está mudando graças aos movimentos que defendem os direitos das mulheres, mas todo o mercado vende desde moto, cigarro, cerveja, tudo com a imagem das mulheres como um objeto sexual do homem. Então, isso, até hoje também, as mulheres são vistas mais como reprodutoras, são forçadas à maternidade. Elas têm sexo para ter filhos. As mulheres, por muitos anos, não podíamos ter sexo por prazer. Então, aí tem uma diferença grande. Depois, em relação à reprodução, o homem não se preocupa da caça, não se preocupa das vacinas, dos filhos, não falta o trabalho se o filho fica doente. Então, quando a gente vê esse tipo de desigualdade, em que a mulher tem que, mesmo quando ela conseguiu sair da casa para trabalhar fora, que já essa foi uma conquista, ela vai assumir tanto o trabalho fora como os trabalhos de casa, principalmente ligado à casa e aos filhos. E também, sempre que uma mulher engravida, a responsabilidade é da mulher, como que se só ela fosse responsável da reprodução. O homem não se preocupa da anticoncepção. O homem, ela deixa isso por conta da mulher. Próxima. Em relação à divisão sexual do trabalho em casa, é só vocês olharem para as casas de vocês, que até hoje, mesmo que isso tenha mudado nos últimos tempos, mas a mulher tem dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, quando a mulher chega do trabalho, ela tem que limpar, lavar, cozinhar, cuidar das crianças, tudo isso. Hoje, muitas vezes, você diz, mas o homem ajuda. Quando, na verdade, o homem não deveria ajudar. As tarefas de casa, as tarefas dos filhos, têm que ser divididas entre homens e mulheres. Mas, por muitos anos, muitos anos, isso não foi assim. Isso foi mudando graças aos movimentos organizados de mulheres. E no âmbito público, na cidadania, nós vemos uma desigualdade de salário. Ainda no Brasil, por exemplo, essa desigualdade de salário é em torno de 30%. Na mesma função desempenhada por homens e mulheres, as mulheres ganham 30% a menos.
E no mundo todo existem essas desigualdades, ainda em países onde tem avançado muito os direitos das mulheres, como é os Estados Unidos ou alguns países da Europa, claramente ainda existem essas diferenças. E há muito mais homens em cargos de direção que mulheres. E isso, por exemplo, se a gente pensa no Brasil, menos 11% das prefeituras estão ocupadas por mulheres. Ou seja, nós temos mais de 5.000 municípios e apenas 11% foram mulheres escolhidas como prefeitas. Próximo. Então, vamos revisar alguns conceitos importantes para esta questão. Da próxima. O primeiro conceito é o patriarcado, que vocês viram já logo na primeira definição. O patriarcado é um sistema sociopolítico que coloca os homens em situação de poder, ou seja, o poder pertence aos homens. Vocês veem o cartaz, os homens mandam. As sociedades patriarcais, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, tem o gênero masculino e a heterossexualidade como superiores em relação a outros gêneros e orientações sexuais. Então, quando a gente diz, comparamos homens e mulheres, homem tem que ser forte, a mulher tem que ser frágil. Quem é melhor? Ser forte ou ser frágil? Ser forte. Portanto, os homens são melhores que as mulheres. Essa é a lógica do poder, como começa a ser colocado os homens em poder de superioridade. E aí, então, começa, e a orientação sexual também. O homem tem que gostar de mulheres, então, o homem tem que ser heterossexual. Então, um homem que não gosta de mulher e que é homossexual, ele continua sendo homem, mas ele também é colocado em uma posição de inferioridade porque ele não gosta de mulheres, porque o que tem valor na sociedade é o homem e o homem heterossexual. O macho que tem que ser macho, que tem que gostar de mulheres. Então, isso vai formando uma base com muitos privilégios para os homens e os homens heterossexuais. Isso, por outro lado, traz muitas consequências para as mulheres e para os homens que não são heterossexuais, para os homens que são gays, para os homens que são trans. Então, esse é o patriarcado, é o sistema, a organização da sociedade que se organiza-se dessa maneira. E aí, então, o machismo, que é o quê? O machismo é o comportamento das pessoas que surge desse sistema patriarcal. Então, o machismo não é inerente só aos homens. O machismo é um comportamento de homens e de mulheres, que aprendemos ao longo da vida que homem tem que ser forte, não pode chorar, e que mulher tem que estar em casa. Todas essas coisas, esse é o machismo. É um comportamento que tem como base que os homens são superiores às mulheres. A sociedade machista determina os papéis de homens e mulheres, dando aos homens mais valor, mais direito e mais oportunidade do que as mulheres. E isso é o patriarcado, né? Esse machismo faz parte do patriarcado. O feminismo, então, surge desta sociedade machista e patriarcal, começa nas mulheres a pensar: por que, pelo fato de eu ser mulher, eu não posso votar? Por que eu não posso estudar? Ou se, quando já começaram a estudar, por que elas poderiam estudar somente algumas profissões? Elas não podiam entrar em muitas carreiras, as mulheres não podiam estudar. Até hoje, há bastante limitação das mulheres em algumas profissões que são basicamente de homens e que não depende da característica biológica para que a mulher possa exercer essa profissão. Então, surge o feminismo como um movimento social, filosófico, político e cultural, que defende a igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens. Então, o feminismo é o grupo de mulheres que diz assim: espera, homens e mulheres, se nós
olhamos com a lente dos direitos humanos, todas as pessoas somos iguais perante a lei. Temos que ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Por que as mulheres não temos esses mesmos direitos e essas mesmas oportunidades? E por que a gente não é respeitada? Por que a mulher é assediada? Por que a mulher é violentada? Por que a mulher é estuprada pelos homens? Então, as mulheres começam esse movimento, e esse é o feminismo, que disse que homens e mulheres temos que ter igualdade de direito, igualdade de deveres, por exemplo, na casa temos que ter os mesmos deveres, e temos que ter respeito entre homens e mulheres. Próximo. E esse é um conceito que hoje está se falando muito, porque os movimentos de mulheres, como eu falei para vocês, nos anos 30, no ano 1932, a mulher conquistou o direito a voto no Brasil, se vocês pensam, não faz muito tempo, mas nos anos 60, as mulheres conquistaram o direito de dizer, usar o método anticoncepcional e poder ter sexo por prazer e não engravidar todas as vezes que ela ficasse grávida. Então, surge nos anos 60 os métodos anticoncepcionais para que as mulheres comecem a usar os métodos. E elas começam a trabalhar fora e elas começam, a maternidade começa a ser opcional, né? E elas começam a lutar pelos seus direitos sexuais e reprodutivos. Essa é uma coisa muito nova. Mas, inicialmente, só se falava que esse machismo prejudicava as mulheres. Com os estudos vão sendo feitos, se percebe que essa masculinidade construída por essa sociedade machista, ela também prejudica os homens. Então, surge esse conceito de masculinidade tóxica, que é uma construção social criada pelo patriarcado, reforçada por essa sociedade machista, que vai definir regras, papel, características e comportamentos que devem ter os indivíduos do sexo masculino. Agora, quando todas as vezes que se fala que o homem deve estar sempre no controle da situação, que não pode mostrar medo, tristeza, que o homem não chora, que o homem deve fazer sexo sempre que houver uma oportunidade, que o homem deve agir de maneira agressiva, competitiva, todas as vezes que se fala isso, o que se está construindo? Essa masculinidade tóxica. Porque esse sistema patriarcal diz assim: violência, sexo, status e agressão são ideais dessa masculinidade. Ou seja, para o homem ser homem nessa sociedade, tem que ser violento, tem que fazer sexo, tem que ter status, agredir. Isso é valorizado. Enquanto as emoções são consideradas sinal de fraqueza. Então, o homem não pode emocionar, não pode chorar, porque aí o homem é discriminado na própria sociedade. E essa sociedade tóxica provoca muitos danos em diversos aspectos, para os próprios homens e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Próximo. Então, com tudo isso que a gente viu, nós falamos assim, que seria, então, a igualdade de gênero, que é o DS5, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 5, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. É a igualdade de direito, responsabilidades e oportunidades de mulheres e homens, e meninas e meninos. A igualdade não significa que mulheres e homens sejam iguais, e sim que os direitos, as responsabilidades e as oportunidades não dependem do sexo do nascimento. Então, isso é muito importante. Os movimentos de mulheres que deram na luta há muitos anos atrás, mas ainda neste século, nós vemos que ainda as mulheres não temos conquistado todos os direitos sexuais e reprodutivos. Ainda as mulheres são pressionadas para ser mais, ainda as mulheres têm que ficar em casa, e como dizia uma grande feminista que chama Simone de Beauvoir, que disse que, assim, que os direitos das mulheres, se ocorre qualquer crise
política, econômica, religiosa, as primeiras coisas que se vêem afetadas são os direitos das mulheres. Então, e isso a gente está vendo. O que está acontecendo no Afeganistão com o Talibã? De novo, as mulheres estão voltando para trás. Em 20 anos, as mulheres conseguiram sair, estudar, ir para a faculdade, ocupar cargos políticos. E agora, de novo, as mulheres trancadas em casa. Então, volta para trás. Aqui, o que acontece? Quando tem qualquer problema de desastres ambientais, terremotos, furacões, as primeiras coisas, o que acontece nas guerras? As mulheres são violentadas, são estupradas. Bom, a gente está vivendo numa guerra, porque nós todos os dias abrimos o jornal e vemos que as mulheres estão sendo assassinadas, porque a mulher não se está respeitando o direito de uma mulher de terminar uma relação com um noivo ou um companheiro. Ela decide terminar a relação e o homem vai e mata ela, porque o homem ele foi criado que ele é dono da mulher e que ele tem esse poder de definir se a mulher continua vivendo ou não. Então, é isso que estamos tentando mudar. E os países da ONU reunidos em 2015 definiram 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os ODS. E o objetivo 5 é a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres femininas. Ok, próximo. E agora deixo ao Francisco para que fale um pouco sobre o que são as consequências da desigualdade. Mas se vocês têm alguma pergunta ou alguma coisa que não ficou clara, vocês me avisem, porque isso é muito importante, como eu falei para vocês, nós estamos com esse compromisso, junto com a Anglo-América, na luta para conseguir a igualdade de gênero em todos os espaços onde a gente possa atuar. A Paloma colocou no chat que muito bom, não é querer ser melhor, não é disputa. Muito bem, Paloma, exatamente. E isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, tinham uma desinformação. Quando surgiram os movimentos de mulheres, você pensava que as mulheres queriam ocupar o lugar dos homens. Não, não é as mulheres ocupar o lugar ou ser melhor que os homens. Homens e mulheres somos diferentes. Entre os homens são diferentes, entre as mulheres somos diferentes, todos somos pessoas que temos características diferentes. Mas a diferença biológica não nos pode trazer essa desigualdade. Ok. Francisco, agora é com você. Obrigada. Bem, obrigado, Margarita. Então, dando sequência aos itens, né? O próximo é consequências das desigualdades de gênero. Então, vamos falar um pouco do que essa desigualdade acarreta, causa, especialmente para as mulheres. Próximo. Quando eu digo especialmente para as mulheres, não significa que não tenham causas para os homens, que são relativamente semelhantes em alguns aspectos. Então, a gente vê por esse gráfico que as consequências dessas desigualdades afetam saúde e a própria vida, com digamos assim, tendo um importante fator que prejudica a saúde e a vida, sendo a violência, tanto para mulheres e homens também, como já mencionou a Margarita, a partir de estudos que são mostrados em termos de consequências para a saúde dos homens também. E a sociedade realmente relacionada à questão do desenvolvimento social e econômico. Está demonstrado que sociedades onde há uma igualdade importante de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, não só os índices de desenvolvimento humano são maiores, mas também a qualidade de vida e a sociedade mais harmônica e mais estabilizada e mais avançada economicamente. E aí nós temos o norte da Europa, de ver diferentes países aí, inclusive europeus, com essa qualidade, com esse desenvolvimento, principalmente naquela região da Escandinávia e tudo mais. O próximo.
Em termos de consequências na saúde sexual e reprodutiva, a gente falou muito no início, no bate-papo anterior, antes de iniciarmos, né? Essa é uma área importantíssima da vida humana e importantíssima em todos os sentidos. E uma das consequências é o início da vida sexual mais cedo para adolescentes, né? A Margarita já tinha mencionado essa construção dos papéis de homens e de mulheres socialmente, e essa construção vai, obviamente, incidir também nessa questão do início precoce da vida sexual para adolescentes, especialmente meninas. E, claro, aí a decorrência vem com gravidez não planejada, infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/AIDS. A violência contra as mulheres e também os abusos sexuais, e aqui tem uma diferença que nós vamos falar mais à frente, quando falamos de abuso sexual, principalmente estamos falando de uma violência, de um tipo de violência sexual para menores de 18, menores de idade. O matrimônio infantil, ou seja, crianças, meninas de 10, 11, 12, 13, que acabam sendo negociadas e vendidas, e isso não é fora do Brasil. Estamos falando de Brasil, que são dadas, digamos, em matrimônio infantil, tá? E interrompem seu processo de desenvolvimento, de estudo, enfim, uma série de questões sociais que tem por conta dessa violência de gênero. O bullying e a homofobia, e também um maior índice de violência e acidentes entre os homens. Então, essa construção, Margarita já mencionou, tem estudos, e um estudo recente do ano passado, perdão, no final de 2019, que a Organização Pan-Americana da Saúde mostrou quais são as consequências dessa masculinidade tóxica para a saúde do homem, que envolve essa violência. E estamos falando não só homens adultos, estamos falando de adolescentes também. Como isso implica no abuso de drogas, na agressividade, em acidentes de trânsito para demonstrar força, para demonstrar essa masculinidade. Próximo. Então, violência de gênero. Vamos lá, o que é isso? Próxima. Então, o que é a violência de gênero? Então, já falamos muito do conceito de gênero, essa questão dos papéis de homens e de mulheres. A definição é qualquer tipo de violência contra as mulheres pelo fato de ser mulher. E entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, ou seja, por ela ser mulher, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sofrimento sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. É importante lembrar, vocês podem ir no Google, aí tá, é o artigo 1º da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, que vem da Convenção de Belém do Pará de 94, que foi promulgada como decreto em 1973, ainda no governo de Fernando Henrique. Então, isso é um decreto, é uma lei de como você entende o que é violência de gênero e como isso deve embasar, digamos, as aplicações da própria lei na coibição, em evitar que isso aconteça com qualquer mulher de qualquer idade. Próximo. Quando a gente fala de violência de gênero, é importantíssimo, a gente sempre trabalha com evidências científicas, com dados. Então, tem que ficar claro para todos nós, não só pessoas profissionais de saúde, qualquer pessoa, qualquer ser humano, que isso é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil. Então, a gente vai, por dados, saber que 35, uma em cada 3 mulheres e meninas sofrem algum tipo de violência física ou sexual ao longo de suas vidas. Isso é muita coisa. O Brasil é o 4º país no mundo em número
de casamentos de meninas com menos de 14 anos. Muitas delas são vendidas pela família, tá? Para homens muito mais velhos, inclusive. Entre janeiro e agosto de 2009, a cada 6 minutos, em média, um caso de violência contra a mulher foi denunciado pelo serviço Disque 180 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E são dados que estão no site desse ministério. Por que 2019? Lembra que já estamos em pandemia. De lá para cá, esse número piorou muito, inclusive por conta desses aspectos envolvendo a pandemia da Covid. A maioria das denúncias se relacionou à violência doméstica, com 47.201 casos de denúncia, 78% do total, o que mostra que não há lugar seguro para as mulheres, ou seja, em casa é perigoso, muitas vezes, em determinadas condições. E nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no país, enquanto 22 milhões de brasileiras, ou 37% delas, passaram por algum tipo de assédio. Isso é importante a gente ter esses números, porque hoje, com tanta informação, tanto que chega, são números registrados, baseados nos documentos disponíveis pelos ministérios, inclusive da saúde, dos direitos humanos e tudo mais. E acreditamos que esses números possam ser ainda muito maiores, considerando a dificuldade de registro desses dados. Próximo. Tipos de violência de gênero. Né? Então, aqui estão os diferentes tipos que eu vou falar a seguir, cada um deles. Física, moral, institucional, e chegando até o famoso cyberbullying, que é uma palavra em inglês para o bullying cibernético através da internet. Próximo. Violência física. Né? Ela é definida por tapas, empurrões, chutes, bofetadas, pauladas, tentativa de asfixia, puxões de cabelo, beliscões, mordidas, ameaça com faca, tentativas de asfixia, ameaça, ameaça com arma, tentativa de homicídio, etc. Tudo isso é considerado violência física. A gente precisa ter noção, por isso que é importante separar. Está separado para a gente entender um pouco mais. O que é moral, violência moral? Ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. Próxima. Violência institucional. Às vezes a gente não olha para isso, mas as instituições que deveriam proteger os cidadãos, as cidadãs, especialmente as mulheres, também oferecem violência. Então, assédio sexual e discriminação no trabalho, maus tratos em serviços de saúde e em delegacias. Né? Até mesmo uma mulher violada, abusada, estuprada, às vezes são abordadas, mas foi você que provocou isso. Imagina, né? O sujeito viola, abusa e ainda a mulher ainda é responsável por isso, é acusada às vezes por isso. Isso é violência institucional. E a violência patrimonial é o ato de violência que implica em dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores dessa mulher ou da mulher. Próximo. Outro tipo de violência é a psicológica, que é a ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões da mulher por meio do quê? De intimidação, manipulação, ameaça, humilhação, isolamento, limitação do direito de ir e vir. Então, são uma série de ações e comportamentos adotados por homens que acabam submetendo essa mulher a essas condições. Próximo. E a violência sexual, que é uma ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual físico ou a participar de outras relações sexuais com o uso da força, coerção, chantagem, suborno, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal dessa pessoa, a vontade dessa pessoa. Essa violência sexual, ela é
especialmente essa definição para mulheres adultas, próximas. Então, vamos ver agora que dentro disso, depois tem também, aqui a gente vai falar sobre para crianças e adolescentes. Então, quais são os tipos de violência sexual? A gente tem que qualquer conduta que obrigue uma mulher a presenciar, a manter, a participar de qualquer tipo de relação sexual não desejada, por ameaça, intimidação ou uso de força. Qualquer conduta que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Qualquer conduta que a force ao matrimônio, a uma gravidez, ao aborto ou à prostituição por meio de chantagem, coação, suborno ou manipulação. E qualquer conduta que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos, que um dos mais importantes é o direito à autonomia sobre o próprio corpo, escolher com quem, como e quando quer ter ou não contato com uma pessoa próxima. E aí chegamos ao abuso e exploração sexual, é uma definição que está mais específica para crianças e adolescentes. Ele acontece quando um adulto ou uma adulta pratica ato libidinoso com uma criança ou adolescente, o que normalmente acontece por parentes ou pessoas próximas à família. Tá? Quando vocês vão ver dados importantes divulgados, vocês vão perceber e vão identificar que a maioria dos abusos acontece em casa ou próximo, ali próximo naquela região, a maioria. E a exploração sexual consiste em usar a criança ou o adolescente como meio de faturar dinheiro, oferecendo ao menor de 18 anos, oferecendo ou a menor de 18 anos como ferramenta de satisfação sexual. Aqui vocês veem que a gente está colocando não só a menina, também meninos que possam ser abusados e podem ser explorados sexualmente. Próximo. Então, é importante a gente ter essa noção. Alguns dados também sobre essa questão do abuso sexual. Por ano, o Brasil registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ocupando o 2º lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil. Estamos falando segundo lugar no ranking mundial. 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, são negras. Então, agora, entramos além do contexto da idade, a questão de raça. Elas são vítimas de espancamentos, estupros, estão sujeitas ao vício em álcool e drogas e também a ISTs. Em 2020, o Disque 100 registrou, que é do Ministério de Cidadania e dos Direitos Humanos, registrou 85 mil denúncias de violências contra crianças e adolescentes, sendo 54% das 66 mil vítimas de estupros em 2018 eram meninas com idade até 13 anos. Olha só esse número, conforme o 13º Anuário de Segurança Pública. Em 2019, segundo o Ministério da Saúde, 34.212 casos de violência contra crianças e adolescentes foram notificados. Quando a gente vê isso, a gente sabe que pode ser muito maior, porque a denúncia nesse campo ela é complexa, tá? Por envolver uma série de fatores, não só de omissão, de pessoas adultas e de não denunciar. E em 2018, como apontou a Agência Brasil, 83% dos agressores eram parentes próximos das vítimas. E mais de 60% das agressões foram cometidas dentro da própria casa e houve ainda registro de 24.799 casos de estupros. Okay? Então, por que é importante os dados? Para a gente ter uma visão. Já mencionei, é tanta informação que circula na internet, muitas vezes, algumas mentirosas. Esses são dados retirados, obviamente, de documentos oficiais. Próximo. E outro tipo de violência digital, outro tipo de violência de gênero é a violência digital. Pornografia de vingança
chamada pornografia de vingança, que é o compartilhamento de fotos e vídeos íntimos pela internet sem autorização da pessoa envolvida, com o objetivo de humilhar a vítima. Enfim, esse é a gente vê muita denúncia sobre isso, a questão do nudes, enfim, coisas que são compartilhadas de homens que compartilham imagens de pessoas com quem estão, de mulheres com quem estão se relacionando. E o cyberbullying, a utilização de ferramentas do espaço virtual, como redes sociais e celulares, para divulgar comentários difamatórios e depreciativos. E ele costuma envolver preconceitos, além da questão de gênero, também envolve preconceitos de classe, racismo, homofobia, entre outros discriminatórios. É muito importante lembrar que esse cyberbullying, que a perseguição que alguns homens fazem em relação a mulheres, se chama stalking, também já é uma lei no país, tá? Que com as regulamentações que está havendo, desde março de 2021, homens que ficam perseguindo mulheres através das redes sociais e tudo mais, já é uma lei passível que pode punir essa pessoa, né? Pelo fato de fazer esse tipo de coisa. Próxima. E, finalmente, o feminicídio, que temos ouvido hoje, com a quantidade, todo dia tem uma notícia, tá? Que é o termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero, ou seja, pelo fato da mulher, da vítima, ser mulher. Então, temos visto isso e a gente precisa estar atento, inclusive, para não banalizar isso. Quantidade que se divulga e muitas vezes as pessoas não estão levando isso em conta, né? Esse é uma violência que nós temos que parar, todas temos que parar, mas essa acaba com a vida de uma pessoa. Próximo, simplesmente por ela ser mulher. Então, algumas das características da violência de gênero, Margarita já falou bastante sobre isso, e eu vou me deter aos itens 3 e 4. Tá? Porque já falamos que isso é reforçado pelo sistema patriarcal, machismo, enfim, toda essa questão que já foi muito bem trabalhada, mas eu queria mencionar o item 3, que esse tipo de violência perpassa a relação pessoal entre homem e mulher, podendo ser encontrada nas instituições, nas estruturas e nas práticas cotidianas, ou seja, em tudo que constitui as relações sociais. Tá? Então, desde piadas, desde situações de desqualificação da mulher por ser mulher, isso tudo está perpassado ao longo do cotidiano da vida das pessoas. Na escola, em sistemas de saúde, em tudo. Tá? E a relação afetivo-conjugal, a proximidade entre a vítima e agressor, tá? Que tem a ver com relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, e a habitualidade das situações de violência tornam as mulheres ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de gênero, quando comparado a outros sistemas de desigualdade. O que queremos dizer aqui é que temos vários tipos de desigualdades na sociedade, entre elas a desigualdade de classe, de idade entre gerações, de raça e etnia. Mas a desigualdade de gênero digamos assim, é uma das mais importantes, digamos assim, comparada com esses outros tipos de desigualdade. E que ampliam, né? Então, uma pessoa de uma determinada raça, de uma determinada condição socioeconômica, né, de classe social e tudo mais, isso acaba, uma mulher nessas condições ainda sofre mais violência do que outra em uma classe social mais rica, branca, enfim. Tudo isso a gente tem que pensar e olhar esses que a gente chama de recortes, né?
Não é só a questão de gênero em si, mas tudo que desagrega em termos de desigualdade. Próximo. E aí, para vocês saberem, o feminicídio ocorre 1 a cada 6 horas e meia no Brasil. Olha que marca. É assustador isso. Cada 6 horas e meia, cada 1/4 de hora, tem uma mulher sendo morta por ser mulher. Tá? E quem causa violência de gênero? Diferentes pessoas e instituições que já mencionamos. Não só familiares, pessoas que vivem na mesma casa, parceiros, ex-parceiros, conhecidos ou não estranhos, e todas as instituições públicas ou privadas pode e ocorre violência de gênero. Próximo. E, finalmente, consequências da violência de gênero em termos de saúde. Nós temos várias situações, desde as psicológicas, tá, para a saúde mental, como as relacionadas às práticas sexuais de risco, a própria gravidez não planejada, ISTs e HIV/AIDS, problemas ginecológicos, e aqui temos 2 termos aí, a anorgasmia, é a mulher não sentir prazer, e o vaginismo, a questão relacionada a uma dor na região pélvica. E outros, na região da vagina. E outros, como dores crônicas, traumas, enfim, diferentes situações que decorrem da agressão física, principalmente, até o suicídio. Okay? Então, essas são consequências dessa violência de gênero e especialmente para a mulher. Próximo. Então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida aqui, e nós paramos, eu passo para a Margarita e retomamos a continuidade, o que fazer para contribuir com o ODS 5, que é a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. Uhum. Ok. Obrigada. Bom, eu já coloquei que vocês podem colocar perguntas, dúvidas, comentário no chat. Seria bem legal que vocês vão nos dizendo o que acharam até aqui, porque agora vamos fazer 2 telas mais para finalizar o que nós pensamos que pode ser feito, e gostaríamos de deixar uns 5 minutos para vocês colocarem o que vocês acham que pode ser feito aí nos trabalhos de vocês para contribuir com a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Tá? Próxima. Então, a primeira coisa que é possível fazer, primeiro, a educação integral em sexualidade, em casa, na escola e em outros âmbitos para uma transformação social. Muita gente disse que as crianças ou adolescentes não podem receber educação integral em sexualidade na escola, porque tem um conceito errado, acham que a educação sexual vai estimular o sexo, mas a educação integral em sexualidade não tem a ver com sexo, a sexualidade é muito mais ampla. A educação integral em sexualidade vai permitir, vai facilitar que criança e adolescente desenvolvam habilidades e competências para a vida. Habilidades como aprender a pensar, a tomar decisões, a se relacionar, a poder dizer não, quando alguém é pressionado por um grupo, solidariedade, respeito, vão aprender valores. É isso que a educação integral em sexualidade é. Mas nós podemos, em casa, ou nos ambientes que a gente trabalha, acabar com esses mitos e preconceitos de homem não chora, mulher não joga bola, a menina que é princesinha. Por exemplo, quando o menino e a menina estão brincando e o menino faz uma coisa boa, imediatamente fala, nossa, que esperto, que inteligente. Mas se a menina faz a mesma coisa, monta um brinquedo, alguma coisa, diz, ai, que bonitinha. Então, a mulher sempre é mais valorizada pelo corpo, pela beleza, digamos assim. Então, para a mulher também tem que dizer que inteligente, que esperta. Então, essas são as coisas que a gente pode começar a mudar. Informar e refletir sobre as consequências dessa desigualdade de gênero. Nós precisamos falar da violência, não é ligar que
uma mulher está sendo morta a cada 6 horas e meia. A gente tem que se importar com isso. É a nossa sociedade, isso é o Brasil de hoje, de 2021. Então, a gente tem que conversar, tem que fazer roda de conversa no trabalho para saber o que nós podemos fazer. E como muitas vezes se fala, em briga de marido e mulher, tem que se meter a colher, sim, a gente tem que se importar. E temos que também contribuir para que os homens vão assumindo a paternidade, a anticoncepção, as coisas de casa, o cuidado dos filhos, tudo isso. Discutir e rejeitar as mensagens que fortalecem o machismo e a submissão das mulheres, piadas, letras de música, programas de TV, enfim, mulher cachorra, todos esses funk que muitas vezes degrada na mulher, a gente tem que dizer, não, peraí, por que a gente vai achar engraçado isso? Por que a gente vai achar bom? Nós temos que advogar e estar sempre trabalhando para essa igualdade. Próximo. Então, é exatamente, Stephanie, tem que ser conscientizado, mas a gente se conscientiza e nós vamos conscientizando as pessoas. Cada vez que alguém conta uma piada, por exemplo, eu ficava séria, e as pessoas falavam, você não entendeu? Eu falava, sim, porque eu entendi que não estou rindo, eu não posso rir da desgraça que essa sociedade está fazendo com as mulheres, isso não é engraçado. Quando é engraçado para uns, mas não é engraçado para outro, isso não é piada, isso é agressão. Então, a gente não deve reproduzir comportamentos machistas. Por exemplo, dizer que a menina que usa shortinho curto está pedindo para ser violentada. Tem que parar isso. Muitas vezes a menina ela é violentada. Ela vai numa delegacia e é violentada de novo, porque o polícia ou a polícia, quando chega lá, ela diz assim, mas quem mandou você usar essa roupa? A mulher pode estar pelada, mas ela tem o direito de fazer com o seu corpo e ninguém tem o direito de tocar no corpo dela. Então, é isso que homens e mulheres precisam aprender. Conhecer e promover e defender os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são a consequência da luta das mulheres. Eles foram conquistados. Em 1995, já foi aprovado, o Brasil é signatário da 4ª Conferência Mundial das Mulheres de Pequim, onde os direitos sexuais e reprodutivos, eles são parte da política nacional de saúde sexual e reprodutiva de adolescentes no Brasil, do Ministério da Saúde. Então, os direitos sexuais e reprodutivos, nós temos que conhecê-los, promovê-los e defendê-los. Promover e facilitar o empoderamento das mulheres, adolescentes e adultas. Próximo. Então, agora, antes da gente terminar, cobrar dos governantes e se engajar nas ações da Anglo-América para que o ODS 5, igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas, seja alcançado. E incluir no nosso dia a dia, que eu estava falando para vocês, discussões e atividades para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. Então, eu queria mostrar um vídeo que dura menos de 3 minutos, é um pequeno videozinho para que vocês vejam, fiquem pensando e possam divulgar também esse vídeo. Pode passar, Alexandre? Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo.
Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Ok? Perfeito. Volta na última lâmina para a gente finalizar. Então, espero que esse vídeo tenha servido para vocês para entender bem o que é o empoderamento que todos nós devemos fazer ações. Para um mundo melhor e igualitário, não basta só querer, é necessário agir. Então, o convite para mulheres e homens para sermos aliados nessa luta. Então, seja parte da mudança para a igualdade de direitos, oportunidades e respeito entre homens e mulheres. Então, agora, a gente espera vocês, aguarda vocês, temos 3 minutinhos ainda para escutar vocês e os comentários, o que vocês acharam, o que vocês acham que é possível fazer nas empresas de vocês para conseguir igualdade de gênero. Ok, o Carlos disse, os homens precisam entender que se somos mais fortes fisicamente que as mulheres, é para protegê-las e não para subjugá-las. Ok, perfeito. Mas principalmente para respeitá-las, porque muitas vezes também os homens... por exemplo, eu conto para você sempre, aqui na universidade, foi feito um estudo na Universidade de Campinas, e havia estupros de mulheres no campus, nas jovens. E a solução que foi dada por algumas pessoas do campus foi que as mulheres não podiam andar sozinhas à noite, tinham que ir com os homens para protegê-las. E essa não é uma medida. As mulheres têm que poder ter liberdade também de andar de noite e não ser agredidas, né? Tá mudo, Chico. Francisco, tem que abrir teu microfone. Chico, realizar palestras a respeito do tema nas comunidades, foi o Marivaldo Marques que colocou, o Inácio, o Alisson concorda, e a Kelly falou que sempre fala para a filha dela que ela consegue, que ela é forte e que isso vai fazer grande diferença na vida dela. Fortalecendo aí, Kelly, essa autoestima, essa força da sua filha, muito bacana. Ok, alguma pergunta, algum comentário? Se não tem nenhum comentário... O Luiz Eugênio, que é de Conceição do Mato Dentro, coloca que realizam uma prisão por dia de violência doméstica em Conceição, e percebe que a sociedade, de forma geral, precisa se engajar mais na prevenção da violência doméstica. Infelizmente, é uma triste realidade. E para essa pessoa, eu queria contar que já tem estudos que esses agressores, quando eles se juntam, esses agressores, que são os homens, para rodas de conversa,
para poder começar a fazer oficina, roda de conversa, para desconstruir essa masculinidade. Tem se notado, mas tem uma tese de doutorado de um colega, que inclusive ele já foi para a Conceição do Mato Dentro, diminuiu absolutamente as próximas agressões, diminuiu quase que a 1%. Então, é muito importante trabalhar com os homens. O Cássio coloca que é importante repassar todas as informações sobre os fatos de forma clara e objetiva. E Carlos também coloca que, à medida que você entende que força não é poder, você passa a respeitar todos os indivíduos e suas posições no contexto da sociedade como um todo. Perfeito. Importante. Muito Respeito bom. é um valor importantíssimo. E força não é poder. Uhum. Muito bom. Então, a gente gostaria que vocês coloquem no chat, em uma ou duas palavras, o que vocês acharam do webinar. E se vocês têm alguma sugestão para algum outro tema que vocês gostariam de ser discutido, também coloquem no chat. E aí a gente aproveita de agradecer e se despedir de vocês, agradecer muito por esse espaço, por terem participado, porque pessoas como vocês que estão abertos a pensar, a aprender e a refletir, são as pessoas que o mundo necessita para ir mudando, tá? E a gente vai continuar em contato com vocês, nós vamos estar enviando materiais para que... Já enviamos alguns materiais sobre masculinidade tóxica, que as pessoas dos municípios onde vocês estão podem estar... compartilhando com vocês para fazer esses trabalhos nos lugares dos seus trabalhos. A Paloma, que está aí, e a Gra, elas contam com esses materiais, então é só contatar elas que elas podem apoiar vocês. Tá? Isso é muito importante, aproveitando aí a colocação do Marivaldo, né? Acessar através da Ângulo, Graciane, realmente compartilhar alguns desses materiais da semana educativa que nós preparamos sobre essa questão de masculinidade tóxica, porque nós precisamos sim mudar essa questão do machismo, essa questão dos homens que não conseguem parar para se conscientizar da importância dessa igualdade de direitos, de oportunidades, que isso torna a sociedade melhor, não só mais harmônica, mas mais desenvolvida em todos os sentidos, né? E o respeito à dignidade humana. Então, esses materiais estariam disponíveis para quem quiser dialogar nas suas famílias, nas suas comunidades, enfim, no seu ambiente de trabalho, porque a gente viu que muitos de vocês são da área de segurança patrimonial e que vocês podem conversar com colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui. Aproveito já para agradecer a participação de todos e a disponibilidade de todos e todas para estar aqui e, enfim, contribuir não só com a sua presença, com a sua participação. Desejo a todos aí tudo de bom. Espero reencontrá-las e reencontrá-los em breve. Isso, eu também, uma boa tarde, enviaremos certificado para as pessoas que se inscreveram, que participaram aí, que colocaram no chat. Nós temos o e-mail que vocês se inscreveram para poder enviar o certificado, tá? Então, uma boa tarde e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Aguardamos que vocês façam muitas ações. Obrigada, Paloma, obrigada, Graciane. Obrigada. Obrigado, Graciane. Obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigado pelos comentários. Excelente, nossa. Nos motiva. Nosso dever é tornar o mundo melhor para as mulheres. Muito e bom. Homens, temos que mudar essa realidade. E vamos mudar.